O nunca visto, amigos, é ter políticos com uma visão tão limitada e conhecimentos tão restritos que atribuem ao aquecimento global tudo aquilo que não conseguem fazer, para o que não têm capacidade ou em que são negligentes. E sim, isso é consequência de uma mudança, mas não climática, de uma mudança na forma de fazer política e prevenção, na maneira de chegar a altos cargos na política. Já não é por capacidade, por gestão, por experiência. Não, agora é por cotoveladas nos partidos, por ser amigo do líder. Não importa quem chegue ao topo, desde que seja obediente às siglas do partido ao qual deve obedecer. Porque nossos avós e bisavós não eram tolos. Eles limpavam as florestas. Como? Através dos pastores, que levavam o gado para pastar, e isso fazia com que depois não houvesse problemas na época de calor. Mato seco, nem nada do tipo. E outra questão, porque naquela época havia pessoas que não eram pagas, mas cuidavam das florestas porque pegavam a lenha, vendiam, viviam dignamente e assim acabava-se com o desemprego. Que os políticos, alguns políticos, supostamente trataram mal as mulheres, mas mesmo assim não fomos ouvidas nem na Fiscalia General do Estado, né? Isso é o que eu venho denunciando sempre. Olha, se você contrata um serviço sexual, se você e ela se divertem, contrate quem você quiser. O que eu não posso aceitar é o tratamento que elas recebem, que é o que eu venho denunciando há muito tempo, mas que para as feministas e para o ministro da Igualdade, para o Ministério da Igualdade, etc., etc., isso não interessa. Obrigada. Nas primeiras vezes que ele contratou meus serviços, tudo bem. Era um homem, então, por isso respeitoso, tudo certo. Mas de uns dias para cá, o que ele me pedia para fazer era óbvio que eu não podia fazer. Estamos falando de consumo de drogas. Ou seja, essa pessoa de alto cargo do governo pedia para você consumir enquanto estava com ele? Sim. Que ninguém vá à televisão pública sectária espanhola dirigida por Pedro Sánchez. Qualquer tipo de comentarista ou analista político de centro-direita não vá. E ao público dizer para não assistir, para não sintonizar. Na minha casa não se assiste nem a 1, nem a 2, nem a 6, e também não se assiste aquela 7ª que vem aí, esse lixo que já estão anunciando, porque já vejo o que vai acontecer. Então nem vão conectar isso na minha televisão. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Obrigado por continuarem aí, atentos na trincheira, vigilantes ao que possa acontecer, a quem possa se aproximar no horizonte com mentiras, boatos, artimanhas. Estamos aqui para tentar contar a vocês o que outros não contam e baseando-nos nas informações que temos, nas que investigamos e sempre buscando a verdade. Obrigado por estarem do outro lado. E muito obrigado mesmo. Olhem, o primeiro vídeo do incêndio que provocou até agora 13 mortes na Espanha, o primeiro é este que vocês estão vendo e que mostra que foi uma torre de alta tensão que fornecia energia para um restaurante que fechou em 2009 e o cabo continuava fornecendo energia, o cabo continuava funcionando. Por quê? Porque mantinham o fornecimento ativo. O fornecimento ativo, neste caso a empresa Endesa, enquanto o restaurante havia fechado em 2009, teremos que perguntar à Endesa por quê e quantas supostas negligências como essas teremos que aguentar. Porque vejam, a principal causa de incêndios florestais na Espanha não são as bitucas de cigarro jogadas de um carro, não. São os raios e os cabos de alta tensão. Portanto, com os raios podemos fazer pouco, mas com o outro me parece que ainda há muito a ser feito. Este vídeo que recebo da região por meio de várias fontes confidenciais traz mais algumas informações. Circulou um boato no fim de semana por causa de um vídeo do amigo Dani Esteve, que perguntava se é coincidência ou não que o Diário Oficial do Estado tenha publicado em 2023 e 2024 alguns campos de placas solares muito perto do local do incêndio.
Bom, é normal ter essa dúvida porque eu também teria. Eles são capazes de tudo, não é? Aqueles que instalam turbinas eólicas e placas solares que perguntem à Forestalia porque vários dos seus dirigentes vão acabar na prisão. O fato é que entramos em contato com o pessoal que era contra esses campos de placas solares, que se manifestaram contra isso nessa região, e eu confio na palavra deles. Eles me garantem, e conversamos com vários, que não há relação entre a instalação desses campos fotovoltaicos e os incêndios. Na verdade, o que foi publicado no BOE que eles viram está a cerca de 25, 30 quilômetros do local onde o fogo começou. Outra coisa é que agora queiram se envolver na área queimada e colocar mais placas. Aí teremos que ficar bem atentos. Por quê? Porque os vizinhos que protestam contra elas sempre fazem isso pelo dano paisagístico, que significa encher, em vez de oliveiras ou de verde, uma encosta de montanha com placas solares. Se forem fazer isso no futuro, aproveitando a área queimada, espero que avisem e que possamos denunciar daqui, mas cada coisa a seu tempo. E tentando buscar a verdade, que é o que devemos fazer. O pior das 13 mortes, senhores, é que poderiam ter sido evitadas. E também me parece extremamente grave que durante todo o fim de semana o foco tenha sido colocado nos que morreram, dizendo que não quiseram seguir as orientações, que foram avisados, que lhes disseram por quais estradas deveriam sair. É muito indigno e até muito duro ouvir isso. Imagina para as famílias depois de saber que a maioria não foi avisada, que com a fumaça não dá para ver por onde você está indo e que ninguém deu uma orientação geral sobre o que fazer. Porque até aquelas casas e aqueles carros que fugiram nunca chegou uma equipe para informá-los. Não havia equipe suficiente. Olhem, na Andaluzia, para começar, não existe nem plano de emergências em mais de 80% do território, nem plano de emergências. Por exemplo, em toda a província de Almeria, só há 2 municípios que têm plano de emergências, 2 em toda a Almeria, que são o povoado de Maria, 1.200 habitantes, e o povoado de Tíjola, 3.500 habitantes, o resto desproteção em massa. Sem limpar as florestas, com condições precárias de trabalho para os bombeiros, com falta de recursos, mas isso sim, Bolanhos sabe bem de quem é a culpa. Estamos presenciando incêndios florestais inéditos em nossa história. A mudança climática, a emergência climática é evidente. Deveríamos perguntar ao Bolanhos por que, para ir à cúpula da OTAN, Sánchez usa 3 aviões e para apagar todos os incêndios da Espanha só há 7. Tem algo errado, não é? Ou tiram os 3 aviões do Sánchez e vão apagar incêndios, ou compram mais. O fato é que os 7 que existem já estão envelhecidos, sofrem constantes avarias porque são usados em excesso. Eles voam muito mais horas do que deveriam voar. Isso em relação aos aviões anfíbios. Quanto aos helicópteros, a situação é muito parecida. 10 helicópteros para todo o território nacional. Esse número está congelado desde 2007, ou seja, a Rajoy também não comprou nenhum. 20 anos esperando que a prevenção melhore e o que fizeram foi reduzi-la ao máximo. Estamos trazendo dados, todos oficiais. Desde 1968 até hoje, 5 dos 10 maiores incêndios registrados na Espanha aconteceram todos nos últimos 3 anos e meio. Estranho, não é? Em 50 anos, 60 anos e todos os mais graves, pelo menos metade deles nos últimos 3 anos. Um dado oficial: quase 40% da superfície queimada na União Europeia se concentra na Espanha. Daria o que pensar e supor que na Espanha o orçamento para evitar incêndios é maior do que em qualquer outro lugar da União Europeia, por horas de sol, superfície florestal,
pelos dados que estamos apresentando? Bem, está muito abaixo da média. A média da União Europeia é de 0,5% do gasto público. A Espanha, em prevenção de incêndios, chega apenas a 0,4%. Para que tenham uma ideia, a Alemanha está em 0,6%, bem mais, e a Romênia ganha com 0,7%. Aqui ninguém quer investir €1 em prevenção. Por quê? Porque não sai nas notícias, porque não dá visibilidade para o político imediatista que só quer se manter no poder para continuar recebendo por mais 4 anos. Um exemplo, o gasto do atual governo de Pedro Sánchez na área de igualdade triplica o gasto em prevenção de incêndios. Para a igualdade, 525 milhões de euros para a prevenção de incêndios, não chega a 116, 34% a menos do que em 2022 e 60% a menos do que nos últimos 15 anos. Cada vez foram cortando mais e mais e mais o gasto em prevenção de incêndios. O resultado de Sánchez de sempre não é este, não é outro, é a mudança climática. Já disse isso em muitas ocasiões, a emergência climática mata, estamos vendo isso em toda a Europa, estamos vendo também na Espanha, infelizmente. Os especialistas garantem que, se ao invés de 100 ou 200 milhões por ano fossem investidos 1 bilhão em prevenção de incêndios, na Espanha, tanto as administrações autonômicas, comunidades quanto o governo central, a economia para o Estado seria de mais de 90 bilhões, que é o que nos custa pagar. O caro é extinguir um incêndio, o mais barato é preveni-lo. A gente se pergunta até que ponto não há interesse por parte de alguém em manter o negócio da extinção, negócio do qual vivem centenas de empresas. Bolanhos dizia que é uma situação excepcional. Sánchez que toda a Europa está igual. Toda a Europa não está igual à Espanha. A Espanha sofre os piores incêndios da Europa, com os números mais baixos na prevenção de toda a União Europeia. E isso já faz 15 anos. E não esperem que o Partido Popular com Juanma Moreno se orgulhe disso. O próprio discurso parecia o de um ministro do PSOE. Aqui, a mudança climática está afetando de maneira muito importante e estamos vendo isso em um desarranjo climático com situações que são praticamente desconhecidas, muito excepcionais e cada vez mais explosivas. Algo nunca visto, diz Juanma Moreno. Sim, algo nunca visto é que se invista 60% menos em 15 anos. É algo nunca visto termos 7 aviões operacionais porque o resto está quebrado. Algo nunca visto, amigos, é ter políticos com uma visão tão curta e conhecimentos tão limitados, que acusam de tudo o que não conseguem fazer, ou não são capazes, ou são negligentes em relação às mudanças climáticas. E sim, isso é consequência de uma mudança, mas não climática, de uma mudança na forma de fazer política e prevenção, na maneira de chegar a altos cargos na política. Já não é por capacidade, por gestão, por experiência, não. Agora é por cotoveladas nos partidos, por ser amigo do líder. Não importa quem chega ao topo, desde que seja obediente aos sinais, às siglas do partido que deve obedecer. Essa forma de alcançar o poder graças a mentiras, a mensagens muito populistas no Twitter, muito rápidas, que não têm profundidade, onde os especialistas não mandam, quem manda é o político com a carteirinha na boca. Isso nos leva a que morram de novo 13 pessoas por incêndios. Dizem que a mudança climática mata, diz Sánchez. Bem, não sei quem está ganhando a batalha. Desde que ele está na Moncloa, entre uma pandemia mal administrada, uma enchente negligente em que ele os abandonou, incêndios florestais com mortos todo verão, e um trem que por corrupção e negligência se transformou, além disso, no pior acidente da Espanha. Não sei quem mata mais presidentes, se é a mudança climática ou suas negligências e corrupções constantes.
Amigos, não se deixem enganar. Vocês vão ouvir muitas mentiras sobre o que está acontecendo. Busquem informações, peçam dados, perguntem aos bombeiros, aos agentes de defesa florestal, àqueles que arriscam a vida e não estão em um escritório fingindo com um colete amarelo que estão fazendo alguma coisa. Perguntem a quem está na linha de frente do fogo, pois sabem exatamente o que ocorre e por quê. Bem-vindos, nós investigamos. A patrocinadora fácil, rápida, seguros. Todos os seus seguros. Inscreva-se. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Senhores, o governo espanhol está gastando 4 milhões de euros em uma campanha para abolir, segundo eles, a prostituição. A campanha é direcionada aos homens. Ouçam. Sobre isso sempre houve silêncio. Agora não. Agora nos recomendam e avaliam pelo excelente custo-benefício. Érica, 10 de 10, nos comparam, você também pode. Essas avaliações exemplificam a objetificação e o uso do corpo feminino. Não são serviços ou clientes, e sim agressões e agressores. Ministério da Igualdade, Governo da Espanha. Ainda me lembro daquelas palavras de Ábalos quando ele pergunta a Risto Megide se alguma vez já pagou por sexo. Lembram? Sou absolutamente contra a exploração sexual das mulheres, mas também dos homens. Me dá nojo que alguém não tenha outro recurso além de se entregar a uma relação que normalmente não faria. Alguma vez você já pagou por sexo? Bom, mas eu não sei. Eu, felizmente, nunca precisei recorrer a isso. E, entre outras coisas, vou-te dizer, não me dá nenhuma satisfação saber, Ana Pastor. Como você está? Tudo bem, companheira? Oi, tudo bem. Pois é, aqui estamos de novo, né, com debates com esses políticos que estão jogando o dinheiro de todos os espanhóis no lixo. Meu Deus, nova campanha. Esqueceram de 4 milhões? Ou querem que a gente esqueça do Tito Berni, de como Ábalos e Koldo escolhiam as trabalhadoras sexuais de uma forma muito degradante dessas mensagens de WhatsApp que lemos? Querem que a gente esqueça de tudo. Acho que eles não vão conseguir. Viu essa campanha? O que acha? Assisti só 5 segundos, já foi mais que suficiente para mim. Se o governo da Espanha quisesse retomar a prostituição, já teria feito. O que acontece é que não faz isso porque sabe com o que está lidando. E por outro lado, se fosse regulamentado, essas coisas nem existiriam. Nos fóruns, quando dizem que podemos fazer sem proteção, é porque haveria uma regulamentação e, como tal, haveria um curso de informação e, acima de tudo, uma regulamentação. Para que essas mulheres trabalhem com recursos, como citei, assim como em qualquer trabalho, e proteção, segurança e proteção. Claro, quando você diz que elas sabem ao que estão enfrentando, ao que você se refere. Bem, porque das vezes que tentaram, acabou dando errado para elas, né? Primeiro foi o caso Tito Berni e não deu certo. Depois tentaram de novo e apareceu o caso Ábalos, depois surgiram várias pessoas públicas do PSOE, depois também apareceram as agressões, supostas agressões sexuais entre as mulheres dos partidos delas. Depois as feministas vieram contra mim e eu disse, se não defendem nem suas próprias mulheres, como vão defender as trabalhadoras sexuais se nem as escutam? E sabem que sempre que começarem com isso vão perder, pois sabem que só aumenta e continua. O pior não é que haja pessoas, cargos altíssimos, por exemplo, o ministro Ábalos ou o deputado Tito Berni, que tenham consumido esse serviço, né? Isso não é o pior. O pior é que depois assinem a abolição e o acordo. Aqui tem uma coisa, você me contou uma vez, o tratamento dessas pessoas, desses cargos altíssimos do PSOE com as trabalhadoras sexuais foi muito degradante na maioria dos casos, né? Para mim, que paguem com o próprio dinheiro é algo que tanto faz, porque no final, eu sempre disse, né? O que a gente oferece é felicidade, mesmo que alguns achem que não é felicidade. Já mostramos que o tráfico de pessoas não é 90% e está diminuindo. Essas feministas trazem números menores, pois sabemos que mentiam para nós. Mais vítimas, mais dinheiro para elas, que é o que importa. E também já mostramos que alguns políticos supostamente maltrataram mulheres, mas mesmo assim não fomos ouvidas nem na Procuradoria-Geral do Estado, não.
É isso que eu sempre denuncio, sabe? Se você contrata um serviço sexual, olha, se você e ela se divertirem, contrate quem você quiser. O que eu não posso aceitar é o tratamento que dão a elas, que é o que venho denunciando há muito tempo, mas que as feministas e ao ministro da Igualdade, Ministério da Igualdade, etc., etc., não interessa. É isso que eu venho denunciando, né? O tratamento dado pelo poder e o abuso de poder que tem contra essas mulheres que depois acabam ficando desprotegidas. Ora, imagine você se a trabalhadora sexual não tem a documentação em ordem e quem é o cliente dela é um alto cargo da administração, desses que aparecem nos noticiários todos os dias. Então, o medo é terrível para essa mulher, né? Porque o poder do cliente é absoluto. Vou apresentar alguém para vocês. Amiga de Susana, é trabalhadora sexual, é de um país hispano-americano e já esteve nessa situação com um alto cargo do governo da Espanha. Olá, Sara, como você está? Olá, tudo bem? Bem, obrigado. Bom, você sabia com quem estava? Sabia que a pessoa com quem estava era um alto funcionário do governo? Não, inicialmente não, só soube quando ele me contou. Como se diz isso? Bem, estávamos em um dos muitos encontros que tive com ele e já era praticamente um dos últimos, porque eu já estava meio que querendo parar. Então ele me disse que se eu não fizer o que ele quer, ele me manda de volta para o meu país. Quer dizer, porque ele me disse, eu te mando para o seu país, como se ele fosse a autoridade, como se pudesse fazer o que quisesse. Foi aí que ele me disse, porque eu sou tal e eu... Porque ele falou o cargo que tinha e nesse momento, quando ele revela o cargo, coisa que a Susana, é preciso dizer, você comprovou, não é algo que essa amiga inventou? Até eu já passei por isso, ou seja, lembra? Lembra? Aquele dia no meu local, até eu já passei por isso. Então, quer dizer, não é nada que me surpreenda, e com o Tito Berni já aconteceu, e bom, depois a UCO também mostrou que com o caso Coldo não é nada novo pra gente, é sempre o mesmo padrão. Vocês estão ouvindo a voz da Sara distorcida porque ela tem medo, porque a sua situação ainda não está totalmente regularizada no nosso país e esse pessoal pode tornar a sua vida impossível. É isso, você tem medo, né? Sim, claro, porque a qualquer momento eu penso que se eu sair na rua, penso que, não, alguém vai me reconhecer e aí mesmo, não sei, vão fazer algo para me mandar de volta para o meu país. Quer dizer, é um medo muito grande. Mas já te ameaçaram? Bem, quando ele me disse isso, desde então, o meu medo de sair na rua é muito grande. Desde que você soube quem ele era e o alto cargo que ocupava no governo? Exato. Sara, é você quem diz chega, quem decide deixar esse cliente por causa do maltratamento? Sim, olha, nas primeiras vezes que ele contratou meus serviços. Bem, ele era um homem respeitoso, tudo certo, mas de uns dias pra cá... Como que, ou seja, o que ele me pedia para fazer era óbvio que eu não podia fazer. Conversamos. Estamos falando de consumo de drogas? Sim, claro. Ou seja, essa pessoa, um alto cargo do governo, te pedia para consumir enquanto você estava com ele? Sim. E ele me pedia para fazer coisas que em mim não, ou seja, não faziam parte de mim, sabe? Então isso fazia com que, ao ver que eu dizia não, ou ao ver que eu me recusava a fazer o que ele queria, aí era onde começava a raiva dele, e foi aí que tudo começou. Já começou a me falar. Aí foi quando ele me disse quem era e o que ele podia fazer, segundo ele. Ele chegou a te bater? Ele chegou a me apertar, chegou a me agarrar com força. A te agarrar com força, a te sacudir, né? Sim. Como quem diz que tem que fazer, forte.
Essa é a terceira vez que ouço isso, Suzana. Ouvi isso sobre o maltrato de algumas pessoas com José Luiz Ábalos, trabalhadoras sexuais. Tito Berni não as tratava melhor. O que está acontecendo? O que houve? Eles não sabem que, além da incongruência de querer abolir o que consomem, ainda tem isso, né? O maltrato, o abuso. Volto ao mesmo assunto e sei que insisto muito, mas se isso fosse regulamentado, nada disso ocorreria. O problema é o abuso de poder. Eles se consideram invencíveis, acham que ninguém vai conseguir enfrentá-los até que, com o tempo, o problema é que o tempo é muito lento para todo o sofrimento. E vai tão devagar, tão devagar, tão devagar que muitas vão caindo e algumas a gente nem fica sabendo. E esse é o problema, que por não ser regulamentado não temos controle, eles têm medo e é aí que eles abusam ainda mais do poder deles. E que pena, né? Estamos em 2026 e tanto que queremos acabar com a exploração trabalhista e sexual, com o tráfico de pessoas para exploração trabalhista e sexual, e justamente aqueles que mandam são supostamente os que pior tratam essas mulheres. Suzana, eu sei que você sempre colaborou com as autoridades quando te pedem. A UCO sabe disso que estamos contando? Olha, às vezes também nos deparamos com coisas que queríamos denunciar e não foi possível, tá? Por causa de quem eram. Às vezes não deram atenção, às vezes não. Já denunciei ele várias vezes na Fiscalia Geral do Estado da Espanha. Às vezes tentamos fazer mais do que conseguimos, né? No fim, sou uma pessoa humilde, sem recursos, como muitos que não podem levar isso tão a sério. Às vezes também por medo, tive que parar, tá? Porque sim, às vezes eu tive medo, porque além disso, eu sofri assédio, não como essas mulheres, mas sim em outras circunstâncias. Então não é fácil, Albert. E não é fácil a tarefa que fazemos, e não é fácil depois ter que esconder essas mulheres em 2026, porque justamente aqueles que estão ganhando milhões de euros para ajudar essas mulheres nunca estão presentes. Você não me respondeu se a UCO colabora ou sabe do que você está falando, mas eu digo isso porque há um relatório da UCO. Nesse relatório vai aparecer essa pessoa de quem estamos falando, que você e eu sabemos quem é, e esse relatório virá à tona em breve. Tomara. Eu gostaria de saber se isso aparece nesse relatório. Tomara? Mas não é só essa pessoa, tem mais. O problema é que tem mais gente envolvida. Eu volto a repetir, Albert, que se me contratam é por momentos de felicidade. Todo mundo faz isso por necessidade, por carinho, por qualquer motivo ou porque quer se divertir. Isso aí eu não vou entrar porque já estou há 15 anos nesse setor e olha, eu já vi mais maus tratos vindos de pessoas do poder do que dos nossos queridos clientes. Que coisa tremenda. Sara, se pedissem para você depor diante de um juiz mantendo sua segurança, você faria isso? Ah, não sei. Bom, depende do que você negociar, né? E em que condições pedirem. É que é complicado. Bom, entendo que sua prioridade é manter os seus de fora, sua família, seu pessoal, né? E se isso puder ser feito e o outro bem, aí a gente veria. Bom, tomara que não volte a acontecer, porque é muito sério o que você me conta. Um cargo alto, altíssimo. Fazendo essas atividades. Sim, nenhuma outra faz o mesmo com ela. Aliás, você tem alguma ideologia política em algum sentido? Não. Nem de direita, nem de esquerda? Nem não político é político. O que eu vou te contar? Você já conhece eles, né? Sim. Sara, um beijo grande. Igualmente, muito obrigado. Para você sempre, querida Suzana, isso é só a ponta do iceberg, sempre dizemos isso. A campanha vocês vão ver nos meios de comunicação, rádios, TVs, como se eles fossem os defensores da mulher. Bom, aqui está a prova. E o pior é o que você dizia. Em pleno 2026, essa mulher não pode ser clara, porque o poder político acabaria com ela. Se não fosse esse dinheiro da campanha, que eles usassem esse dinheiro para ajudar essas mulheres de verdade... Obrigada. Suzana Pastor, um grande beijo, obrigado, como sempre. Um abraço. Te esperamos na Casa da Água com Gás, Vichy Catalan. Recebi um e-mail de Maurício, um fiel confidente. Ele diz:
Sou colombiano e estamos indignados com a presença na Espanha de um terrorista colombiano, Rodrigo Yondonio Echeverry, conhecido como Timochenko, ex-comandante das Farc. A Esquerda Unida o convidou para a Espanha para algumas conversas, alguns eventos sobre a paz. Ele é um terrorista. Ele sequestrou, recrutou crianças, estuprou uma menina recrutada à força com 13 anos. Peço que informe sobre a presença desse criminoso na Espanha. Por favor, olhem para ele e, se o encontrarem pelas ruas de qualquer cidade espanhola, tenham cuidado. É um terrorista que vive na Colômbia, que está na Espanha até o dia 11 de julho, convidado pela Esquerda Unida. Aliás, esse terrorista apoiou Cepeda, não de la Espriella, nas últimas eleições colombianas. Foi treinado em Cuba e na Rússia. Participou e ordenou milhares de sequestros, tomada de reféns. Milhares de crianças e adolescentes eram recrutados pelas Farc contra a sua vontade. Maltratou, torturou, cometeu violência sexual, tanto ele, supostamente, quanto suas tropas. Por exemplo, contra esta mulher, que vocês estão vendo, Luzari Palomar Quintero, o denunciou por tê-la estuprado quando tinha 13 anos, tê-la engravidado e obrigado a abortar. E eu dizia para ele, conta essa jovem na denúncia, eu dizia para ele não me estuprar e então ele colocava a arma na minha cabeça. Bem, esse sujeito, esse selvagem, está agora na Espanha, como eu disse, convidado pela Esquerda Unida. Ele chegou a acumular mais de 100 ordens de captura, inclusive a Interpol, já o procurou por narcoterrorismo. E os Estados Unidos chegaram a oferecer $5 milhões pela sua cabeça. Aqui, como sempre, convidamos o pior de cada casa. Vocês sabem o risco e o medo que a Colômbia tem? É que ele fique aqui, é que ele não volte, porque lá com a mudança de governo, agora esses casos vão ser investigados. Com Gustavo Petro, não se investigavam os amigos. Petro também foi guerrilheiro de grupos terroristas, não foi? Javier Maria Pérez Roldán, querido advogado da Hazte Oír, como você está? Olá, bom dia. Não podemos evitar que essas pessoas venham, ou pelo menos quando estiverem aqui, que o Ministério Público atue de ofício e que sejam detidas. É possível agir efetivamente de ofício. E o surpreendente é justamente que a Esquerda Unida e toda a esquerda, que faz um escândalo porque Rajoy diz que não vai ficar para a seleção da França, tenham aqui um suposto estuprador, terrorista ou alguém que cometeu praticamente todos os crimes do Código Penal, forçou pessoas, escravizou pessoas porque lá escravizavam gente para participar da guerrilha. Ainda assim, esse pode ser convidado. O Ministério Público pode agir de ofício, solicitando ao juiz sua detenção, desde que haja um processo aberto em algum lugar, seja na Colômbia ou na Espanha. O que eu já não sei são os detalhes se existe algum processo aberto contra ele. Mas, em qualquer caso, é escandaloso. Na Colômbia existe, mas na Espanha não. E, por favor, como podemos convidar pessoas assim? Como? Que imagem a Espanha passa quando a pior escória da Venezuela desfila por aqui? Temos aqui a maioria dos executores do chavismo vivendo como reis, não é? Carlos Marcos, verifica se ele não está na Galícia, vai que está por aí. Mas não entendo a surpresa de vocês. Um cara acusado de abusos sexuais e ex-terrorista vir para a Espanha é normal. Na Espanha tem uma lei que solta os abusadores e os assediadores sexuais e o governo é especialista em colocar terroristas em liberdade. Portanto, para mim não me surpreende. Se eu fosse terrorista ou estuprador, eu viria para a Espanha. É onde um governo como o de Pedro Sánchez oferece mais vantagens para esse tipo de criminoso. Não é? Bom, depois da Venezuela, que deixou de ser ou vai deixando de ser um santuário aos poucos, resta Cuba, resta Espanha, resta Brasil e pouco mais. Não, bom. Quanto à Venezuela, vamos ver, porque localizaram esse nojento terrorista entre as ruínas com vida. Espero que depois de curarem ele, mandem para a Espanha para ser julgado. Obrigado. Mas tem que ver a colaboração da Venezuela, porque até agora a única colaboração com a Venezuela que está mais do que comprovada é a atenção que deram aos terroristas do ETA que fugiam para a Venezuela para viver lá uma vida boa.
É impressionante, advogado, que saibamos onde eles estão, onde vivem, que contem isso em entrevistas e aqui não acontece nada. Na Venezuela foi permitido tudo para eles. E hoje em dia isso deveria ser deportação imediata, não é? Não é os Estados Unidos que mandam... No caso de Xistu, bom, a Dignidade e Justiça foi apresentada uma queixa justamente para cobrar dele. O surpreendente é que ele vivia tranquilamente com a esposa e, devido ao terremoto, o prédio desabou sobre ele. E então ficamos sabendo que ele estava lá. Mas o que acontece? Antes, ninguém sabia que ele estava lá. O governo venezuelano não sabia que ele estava lá. Tanta intimidade que havia entre Zapatero, o pessoal do Podemos, Sánchez e o governo da Venezuela. E nunca, jamais se preocuparam em dizer parem de ser santuários e nos devolvam para que sejam julgados os terroristas que assassinaram crianças, que assassinaram guardas civis, que assassinaram, enfim, pessoas inocentes. Porque ninguém tinha culpa das reivindicações políticas enlouquecidas deles, completamente enlouquecidas. Aliás, falando do Zapatero, você recebeu alguma coisa sobre as joias? Porque ele disse 10, 15 dias, dou uma explicação, e já passou um mês. E vão passar meses e meses e ele não vai dar explicações. Ele, como investigado, tem direito de não declarar. O que acontece é que eu acho que ele estava confiante demais e veio dizer, bom, depois eu declaro, porque ele estava convencido de que talvez conseguiria alguma certificação falsa das joias. Por aí dizem que Juan Carlos interveio para que... Já lhe digo eu que sim. Já lhe digo eu que sim. Claro, não façam as faturas um pouco falsas para comprovar isso. Como está sendo investigado, ele pode não depor e deve preferir evitar o assunto. Porque, além disso, se ele tivesse comprovado a procedência como presente de algum príncipe daquelas regiões, teria. As joias valeriam mais, justamente porque as joias, entre outras coisas, têm a avaliação que foi feita. Avaliação de uma joia sem considerar os proprietários. Não é a mesma coisa uma joia que pertenceu à Imperatriz Sisi do que uma que pertenceu à dona fulana de tal do terceiro andar direito ou do principal da rua Diego de León, número 12. Não é a mesma coisa. E então ele se encontra em uma contradição interna, porque se aumentar a avaliação das joias, o crime é ainda mais grave e ele teria que devolver ainda mais dinheiro a quem ele fraudou. Será o primeiro ano, Carlos, que Zapatero não vai para Lanzarote de férias e não coincide na Mareta com Sánchez como no ano passado, como todo ano. Que pena, né? Sim, com certeza, Albert, porque esse pessoal perdeu a vergonha, perdeu o senso de realidade. E eu acho que se ele for por lá, então Sánchez o receberia na Mareta e ele poderia passar alguns dias lá às nossas custas, né? Sobre as joias, além de Zapatero não poder explicar nada, parece que acham que somos idiotas ou que não sabemos o que ocorreu. Zapatero roubou do patrimônio do Estado um presente que supostamente foi dado a ele por alguns governantes árabes, sauditas, e colocou no cofre dele e ficou com eles. Ele não declarou ao Estado, não declarou ao fisco, não declarou para ninguém. Ele roubou e guardou. Com isso, aí há um crime flagrante. E a prova do crime são as joias que a UCO encontrou no cofre dele. Depois vamos ver quais outras consequências isso pode ter. Mas como ponto de partida, estamos diante de um ladrão que roubou da Espanha joias avaliadas em 1.300.000. Esse não é o preço de mercado. Como bem disse meu colega de debate hoje, isso depende das joias, da procedência, de quem foi o proprietário, do valor do mercado. Toda essa série de adicionais que precisam ser somados ao custo. 1 litro de gasolina não custa 1,50 €. O custo real do litro talvez seja de 20 centavos. O resto são adicionais de impostos, taxas. Bom, com as joias é a mesma coisa. Uma coisa é a matéria-prima, que é o que um avaliador considera, e outra coisa é o valor de mercado, que normalmente é definido com base em leilões públicos de objetos similares ou parecidos que foram arrematados em leilão. Aí estaria o valor de mercado. Portanto, Zapatero mente e tenta obter notas fiscais falsas. Só isso. Existem duas peculiaridades, ou melhor dizendo, duas hipóteses. Primeira hipótese, que seja realmente um presente de príncipes ou emires para Eudis, mas ele tenha fraudado, não informado ao Estado ou à administração pública e ficado com eles. Essa é uma hipótese. Outra hipótese é que muitas vezes quem se dedica a negócios irregulares no exterior não pode transportar dinheiro em espécie no avião.
E uma maneira que tem truque de trazer esse dinheiro é você levar consigo, ou se você vai com sua esposa. Nesse caso, bom, há joias que são de homem e joias que são de mulher. Vem carregado de joias. Claro, isso não é tributado, porque são joias pessoais. É uma forma que, não estou dizendo que ocorreu, traficantes de drogas usam para pagar. E são joias que não têm a marca do joalheiro. São joias que não são especialmente preciosas na hora de serem engastadas, nem delicadas na sua fabricação. Simplesmente são de ouro ou têm algum tipo de safira, seja o que for, para poder passar a fronteira sem ter que pagar impostos. Então essas duas opções estão aí. Em qualquer caso, em ambas as hipóteses, seria igualmente criminoso. Então, claro, ele se encontra em um beco sem saída. Eu fico com a segunda hipótese, que é a de pagamento de favores, porque se isso fosse um presente de príncipes dos Emirados Árabes, isso vem em um estojo, a montagem, me dizem, é de outra forma, tem marca do joalheiro que as fez, uma série de coisas que aqui não se encontram. Mas, enfim, no final, o resultado é o mesmo. Sabe o que a sociedade civil não entende, advogado? Que diz o juiz Calama é supostamente o chefe de uma organização criminosa, Rodrigues Zapatero? Pois é, não revistaram a casa dele e ele continua com passaporte diplomático. De modo que, se ele quiser ir amanhã para Dubai buscar mais algumas joias, ninguém pode nem vigiá-lo nem barrá-lo no controle da alfândega, certo? Esse é o risco. As decisões judiciais podem ser discutidas quando a gente não concorda com elas. Claro, o que nós pretendíamos, e assim foi solicitado pela representação das acusações populares, porque somos vários, estamos unificados e solicitamos a retirada do passaporte e a proibição de saída do país. Por quê? Porque entendíamos que o risco existe. Quem garante que esse senhor não irá para a China? Para a Venezuela é complicado, porque se ele for para a Venezuela, levando em conta que quem me manda de verdade na Venezuela é o Trump. Fica complicado ele ir para lá. Mas Cuba, a mesma coisa, ele pode buscar refúgio em Cuba, mas o país parece em declínio. Não faz muito sentido, mas também pode ir para a China. Para mim, sem dúvida, o risco existe a qualquer momento. Ainda mais agora que ele se viu encurralado porque percebe que não tem defesa. Porque no primeiro dia em que ele foi depor, achava que ir ao tribunal era como ir ao Congresso. Que perguntam uma coisa, ele responde outra e pronto, acabou. Não, lá fazem perguntas concretas e você precisa responder de forma objetiva, comprovando pelo menos indícios do que diz, mas esse senhor não comprovou nada. Então o risco existe. O risco de fuga é grave. De fugir para não voltar, não de sair temporariamente. Não, Javier. Gostaria de te fazer uma pergunta. Dado o perfil do personagem Zapatero, que é tão sem vergonha que é capaz de colocar as filhas em uma enrascada como aquelas estão por culpa do pai, o que aconteceria se Zapatero dissesse que esse presente não foi dado a ele? O presente foi dado à esposa dele, que não era presidente, e por isso não sei se ela teria que entregá-lo ao patrimônio do Estado, porque o delito seria muito menor. Em todo caso, um delito fiscal dos últimos 4 anos por não declarar. Mas esses estão registrados em Madrid com imposto com desconto de 99%, e isso o afetaria na parte do imposto sobre grandes fortunas. Mas cuidado com essa armadilha, porque esse cara é capaz de dizer para a esposa: você vai assumir um probleminha para eu não pegar um problemão. Poderia fazer isso, mas é difícil de encaixar. E eu explico o porquê. Porque o único crime, quando alguém é pego com uma grande quantidade de dinheiro em espécie, ou joias ou bens de alto valor em sua casa, no trabalho, em qualquer lugar onde a pessoa é dona e senhora, o que acontece? Aí a carga da prova se inverte. É o investigado quem tem que demonstrar que a procedência é lícita. Então, para ele poder provar que foram realmente presentes para sua esposa, como ele vai fazer isso? Porque normalmente, quando os príncipes te dão coisas desse tipo, o que fazem com frequência, todos esses emires, príncipes, etc., normalmente é em uma viagem oficial. Há vídeos. Já vimos, por exemplo, quando deram um buquê de rosas para Sanchez na Turquia, ouvimos a pistola que o presidente turco deu de presente. Então, aqui deveria haver imagens dessas viagens, onde esse colar é dado de presente para a esposa dele, onde esses anéis são dados de presente para a esposa dele. Pronto. Isso é complicado e o ônus da prova é dele. Se agora mesmo encontrassem na minha casa em um cofre 4 milhões de euros, sou eu quem tem que provar a origem. Porque, claro, caso contrário, qualquer fraude fiscal, qualquer origem ilícita do dinheiro, ficaria sem punição, porque é muito difícil comprovar pagamentos por fora. É isso que eu quero. Impossível.
Está claro. Senhores, preparem-se, pois a semana está intensa. Na quinta-feira, Mercedes Gonzalez, diretora-geral da Guarda Civil, e o Dal da Guarda Civil vão enfrentar o juiz. Vocês pediram prisão preventiva no Rastioir. Vamos ver se dessa vez eles te escutam. É algo sem precedentes que o diretor-geral e o número 1 da Guarda Civil estejam sendo investigados de crimes graves. Continuam no cargo e podem destruir provas, manipular investigações, fazer o que quiserem porque ainda têm sob seu comando os membros da Guarda Civil, não é? Eu nunca vi nada igual, não é, Javier? Com respeito ao general, com respeito ao jamais, e em relação à diretora-geral da Guarda Civil, é preciso levar em conta uma questão fundamental. Azerdan, na época, foi preso provisoriamente, porque o tribunal entendia que ele poderia, de alguma forma, influenciar outros possíveis testemunhas ou investigados para que destruíssem provas, chegassem a acordos ou combinassem depoimentos com o objetivo de impedir a investigação. Bom, nesse caso, 2 pessoas vão depor, que, entre outras coisas, são acusadas de abrir sindicâncias para aplicar sanções aos membros da UCO que estavam investigando a corrupção. E eles continuam em seus cargos, portanto, está claro que existe risco de destruição de provas, de afastar pessoas incômodas e risco de fuga. Aqui é ainda mais claro. Esquecemos que houve um diretor da Guarda Civil chamado Roldan que fugiu. O que houve? Essa história não pode se repetir com uma diretora ou mesmo com um general da Guarda Civil. Eu entendo que deveriam ser presos e, no mínimo, proibidos de sair do país e ter o passaporte retirado. Olha o que esse ouvinte nos diz, Carlos. Acho que dá para entender tudo o que ele fala. Guerreiro. Agora acontece que todos os investigados estão deprimidos. A lei de dia está lá na sua cidade, em uma cidadezinha. Zapatero. Zapatero está muito deprimido, muito triste. Julito também. Gertrudes, a secretária. Mas enquanto estavam ferrando com todos os espanhóis, não estavam deprimidos. Agora sim, né? Agora todo o peso da lei tinha que cair sobre eles. Todo. No final, acabam convencendo muitos, Carlos. Cuidado, que eu não queria, que fui obrigado, que não sabia o que estava fazendo. Eu já vi até colegas da imprensa do regime justificando. Claro, é que além disso, né, os socialistas, temos que reconhecer, têm uma máquina de comunicação e uma série importantíssima de meios de comunicação ao seu alcance. Além dos 61 famosos que formam opinião e que de fato, olha, tem gente que vê as imagens, assiste aos telejornais da TVE ou alguns acompanha os informativos da La Sexta ou da Cadena Ser. Que à medida que a cada dia passam a mesma mensagem, acabam semeando a dúvida. E nisso, o Partido Socialista é especialista. Sempre fizeram isso e vão continuar fazendo. Olha, eu acho que dessa vez a população já está um pouco calejada. Quer dizer, apesar do silêncio, porque veja só, até o silêncio dos sindicatos, com um cara que supostamente roubou essas, supostamente nada, que roubou essas joias que supostamente o quê? As joias não nasceram no cofre. Ele entregou para alguém, essa pessoa recebeu e ele guardou, ficando em silêncio, com o perdão da redundância. Mas, além disso, a máquina do Partido Socialista é muito grande. E, infelizmente, a direita espanhola tem um gravíssimo problema de comunicação. Tremendo. Veja só, com tudo o que está acontecendo nesta que poderíamos chamar de a segunda grande semana do Partido Socialista, Feijóo apareceu há alguns dias e criou a confusão do absenteísmo, que no fundo ele tem razão, mas explicou muito mal. E anteontem, Mariano Rajoy aparece e fala uma besteira enorme, né? Os telejornais de hoje estão falando dos franceses, da seleção e do Rajoy, e não falam que Begonha teve que entregar o passaporte, que hoje a audiência provincial decide se ela vai a julgamento ou não, ou que depois de amanhã a diretora-geral da Guarda Civil vai depor. Infelizmente, é isso que acontece com uma esquerda que tem uma máquina de comunicação muito poderosa e uma direita inútil na hora de usar estratégias de comunicação para explicar à sociedade a verdade do que está acontecendo. Veja como eles tinham tudo na mão. Que grande verdade você disse. Bom, tem uma cena que vocês devem ter visto. Me doeu ver isso porque já passei por situações parecidas na minha vida profissional. A cena de Cintora assediando Marta Gomes Montero na televisão espanhola e a atitude que ela toma,
Marta é paciente, conscienciosa, educada, ou seja, tudo ao contrário de Cintora, entende? E por isso ela estava como um peixe fora d'água e explodiu, não aguentou mais. Vale a pena assistir de novo. Marta, eu não vou responder, Jesus me desculpa, você não vai me humilhar de novo. Eu me sinto absolutamente humilhada. Eu aguentei por muito tempo, aguentei para pagar as contas, aguentei pelos meus filhos, mas agora não aguento mais. Tem um livro magnífico chamado O Coronel Não Tem Quem Lhe Escreva. E no final ele pergunta para ela, a mulher que queria vender o galo, o que vamos comer? Pois merda, diz o protagonista, merda. Pois eu, sem Cintora, prefiro comer merda. Mas o que houve com você, Marta? Ela larga o microfone e vai embora. Prefiro comer merda do que continuar aqui. Você sabe, Javier, quanto as TVs pagam, que não é muito, mas enfim, se você vai umas 2 vezes por semana, dá para tirar 1.000 ou 1.000 e pouco por mês, né? A profissão de jornalista está muito ruim e por 1.000 ou 1.000 e pouco por mês. Tem gente que é capaz de aguentar o que acontecia com a Marta. Olha, televisão. Espanhola, igual a La Sexta, igual a muitas emissoras do regime, a Cadena Ser, por exemplo. Eles têm pessoas muito específicas da direita para massacrá-las e procuram pessoas que nunca estejam no mesmo nível de quem colocam ao lado delas, que sejam educados demais, que não saibam debater com a mesma força, ou seja, que sejam dóceis. Para quê? Para que sempre vença quem apresenta, que é quem dirige o vai e vem na mesa e quem manda calar quando é adequado ou quando quem não convém está sendo efusivo demais, não é? É um teatro em que fingem estar em igualdade de condições, mas desde o começo dos tempos ali não existe igualdade nenhuma. Fico com muita pena da Marta, escrevi para a Marta, convidei ela para o programa. Os filhos dela são muito pequenos, então tem as dificuldades que todos nós temos e eu entendo que não é fácil. E o que eu peço aos colegas das grandes emissoras de TV, decentes, que ainda restam algumas, é que contratem ela, por favor, que deem trabalho para a Marta. E a vocês, eu nunca tinha dito isso antes, mas espero que parem de assistir ao programa do Cintora. E se isso é televisão espanhola, eu que sou membro do Colégio de Jornalistas, peço o fechamento da televisão espanhola de uma vez por todas. Não pode nos custar quase 1,5 bilhão por ano para assediar mulheres que não pensam como o chefe. Carlos, você viu a cena, com certeza. Sim, e concordo com você absolutamente em tudo o que você disse. Tanto na primeira parte do perfil das pessoas moderadas ou de centro-direita, que alguns programas escolhem para levar aos seus estúdios, quanto na segunda parte. E por isso me atrevo a te fazer uma proposta. E é que, como programa, nos juntemos à manifestação que as feministas convocaram na Espanha para protestar contra a televisão espanhola e contra a Cintora. Quando é essa manifestação? Você sabe? Não há manifestação. Como? As feministas não fizeram o maior escândalo por causa do assédio a uma mulher em um programa de televisão? Não acredito. Sim, eu aí já. Quero comentar algumas coisas. Javier. Com relação ao Cintora. Cintora é uma pessoa muito ruim. Há muitos anos eu encontrava com ele em alguns programas e não é incomum que os apresentadores tenham uma postura dentro do programa e outra fora dele. Talvez dentro do programa eles tenham cara de poucos amigos, mas fora são pessoas muito agradáveis, muito corteses, muito educadas. Cintora não. Cintora no pessoal é como é. Cintora na tela. Isso é uma realidade que precisa ser levada em conta. Segunda questão. Esta senhora demonstrou a dignidade que tem porque há muita gente que, mesmo recebendo esses ataques, aguenta e aguenta e aguenta porque coloca muitas outras coisas acima da própria dignidade. Ela demorou para explodir, mas foi um ato corajoso porque é preciso denunciar as coisas como elas são. E a terceira grande questão é a cara de pau de Cintora, porque sabendo o que acontece, fique quieto. Mas ele faz um sorriso meio irônico, como se estivesse se fazendo de desentendido, fingindo não saber o que está acontecendo. Isso quase dói mais do que tudo que já foi dito. O fato de você ver que machucou uma pessoa,
Eu já nem digo que você peça desculpas publicamente, mas pelo menos não fique se vangloriando, porque parece que está se vangloriando. Eu não entendo, ele diz. Mas o que está acontecendo com você? Ele sabe perfeitamente o que está acontecendo. Então, o nível moral ou de perversão moral que se chegou na mídia pública é que já não é mais suportável, não é suportável de forma alguma. Dizer que tanto Cintora quanto a televisão espanhola estão preocupados a ponto de terem postado tweets, apoio, dizendo que quando quiser pode voltar. Bom, eles mentem, não é? Deveriam dizer, quando quiser pode voltar a vir, que continuaremos te atacando, te assediando e te maltratando. Tomara que isso seja um ponto de virada. Ei, o assédio às alunas acabou com a carreira universitária de Monedero. Vamos ver se conseguimos que o assédio a mulheres jornalistas acabe com essa televisão espanhola terrível, que o pior de tudo é que todos nós pagamos por ela. Eu estou muito indignado. Me dá muita pena, assim como os conselhos profissionais, em vez de estarem agora pedindo a demissão do diretor-geral ou de Cintora, ficam um pouco em cima do muro. Não apoio a jornalista, mas fico por aqui. Fico por aqui. De perfil, os conselhos profissionais. Também esquecemos um detalhe. Os meios de comunicação, entre outros, são previstos na Constituição e têm função social. E, portanto, uma televisão pública deveria ter como função favorecer o debate honesto de diferentes ideias, o contraste para que o espectador possa julgar ouvindo argumentos de todos os lados. A partir do momento em que isso não é possível, a função social da televisão espanhola e dos meios públicos desapareceu. Portanto, não faz sentido prorrogar algo que não é nada mais do que um porta-voz da opção ideológica. E sempre é a mesma coisa, da esquerda, porque depois, quando a direita vence, continuam os mesmos nos meios públicos. E eu não digo que coloquem os deles, mas que coloquem pessoas que sejam honestas e que sejam capazes de ouvir ambas as versões com integridade, com honestidade, com liberdade de opiniões, e não essa forma de censura stalinista que impõe. Hoje, em todos os meios públicos, sem exceção. Você esteve muitos anos em televisões, Carlos, e participou de 1000 programas. Uma televisão espanhola como esta, você já tinha visto antes? Não. Não. Mas olha, você antes dizia e pedia que algum canal de televisão, que você diz que ainda resta algum decente, bom, algum mais ou menos decente podemos concordar, mas que contratassem essa senhora. Não, faço uma proposta que me parece mais séria e profunda. Que ninguém vá à televisão pública sectária espanhola dirigida por Pedro Sánchez. Qualquer tipo de comentarista ou analista político de centro-direita não vão. E ao público dizer que não assistam, que não sintonizem. Na minha casa não assistimos nem ao Canal 1, nem ao Canal 2, nem à La Sexta, nem à Sétima, que já anunciam como esse lixo que vejo chegando. Então nem vão conectar isso na minha televisão. Mas dito isso, o que a televisão espanhola está fazendo agora é um verdadeiro sectarismo. Ou seja, há programas que não é só que alimentam o ódio, é que cometem crimes de ódio todos os dias. E tudo isso do ponto de vista mais sectário possível. E quando vem uma mulher e ainda por cima acham que ela é vulnerável ou fraca, eles a pisoteiam como fazem fintora. Mas não é o único programa onde mulheres foram humilhadas. Aqui, se você é mulher e não é de esquerda, pode ser pisada, assediada ou até estuprada. Mas se você é de esquerda, que ninguém ouse nem encostar um dedo em você, porque aparecem os sindicatos, as feministas, as transexuais, LGBTIH, JKLMQ LGBTIH, aí vira um escarcéu. Então já chega. Não se deve ir à televisão espanhola. E você sabe que já me ofereceram ir a algum programa desses canais e eu disse, não vou nessa porcaria. E não se deve ir. E que não venham com a desculpa. Bom, gente, é que tem que estar lá para ser ouvido. Não se ouve nada. Eles manipulam tudo o que o participante diz. Não dá para ir. Não dá para ir. As TVs públicas na Espanha são uma praga e não fazem nada de bom para o povo. Depois, se der, comentamos. Após os incêndios de Almeria, comentarei também sobre a mídia pública. Vamos conversar. Começamos hoje dando números desses incêndios. Voltaremos a isso. Antes ouvimos Anabel, Rosa, Pepe e Karine do Reino Unido. Se já achamos um absurdo ter que pagar as acompanhantes para Ávalos, então por que eu tenho que pagar as férias desse senhor? E nem vou te contar o resto. Por que eu tenho que pagar as férias de toda a família dele?
A Faculdade de Psiquiatria da filha do Sanches, quem pagou fomos nós. Toda a Espanha. O que isso quer dizer? Que agora temos que ir à consulta dela e todos de graça, porque, claro, todos nós pagamos por isso. Esse homem que vai tirar um mês de férias em Lanzarote, não sei como vão ser essas férias. Também não sei como estarão os tribunais, mas imagino que nessas férias eu gostaria que fossem as férias em que a UCO aparecesse em Lanzarote e prendesse esse vagabundo indigente político que está governando este país. Eu acho que as faculdades das meninas estão sendo pagas pelos espanhóis. Porque Sanches está, não sei se são 3 ou 4 anos, sem apresentar os orçamentos. Porque eu acho que aí estaria a chave de muitas coisas. Se você não apresenta o orçamento, é porque não quer que venham à tona certos gastos. Olha, oficialmente quem paga é a família, mas entre o dinheiro de uma filha e da outra, só o curso de psicologia custou 180 mil euros. Ou usaram as economias, ou com certeza o salário não é suficiente. Javier, é para investigar? É para abrir um processo ou não é para tanto? Sabínia não dava para muito. Entendi, Sabínia não dava para muito. Eu, a princípio, quero presumir, porque senão haveria responsabilidade em cadeia de muitos funcionários. Se o pagamento da universidade foi feito, eu posso entender que até mesmo, vou dizer algo que pode ser impopular entre nossos ouvintes, eu posso entender que até mesmo a administração ou o Estado participem de alguma forma do pagamento da moradia. Por quê? Porque sendo a filha do presidente do governo, ela precisa de certas condições para que possa ter uma escolta e evitar riscos. Então, eu posso até entender que parte desse gasto seja compartilhado, mas no que diz respeito aos gastos propriamente universitários, nenhum. Então, teria que haver muitos funcionários que participaram. Eu prefiro pensar que Sabiniano, assim como alguns herdam joias, não se sabe de quem, tipo Zapatero, bem, outros herdam dinheiro, imóveis, aluguéis, tipo Begônia Gomes, que aí sim sabemos de onde vem. Isso não vem de príncipes do Oriente Médio. Vem de alguns que não são príncipes nem são do Oriente Médio. Sim, bom, e eu tenho um compromisso que vocês deveriam anotar na agenda e vamos falar sobre isso nos próximos dias. 26 de julho, domingo, às 8 da noite. De acordo? Quem puder que venha. Manifestação contra o governo de Pedro Sanches em Marbella. Estão organizando uma grande manifestação em Marbella. Contarei mais para vocês nos próximos dias. 26 de julho, domingo, às 8 da noite. Haverá outra em Málaga depois, cidade de Málaga. E recebo de Múrcia de Águilas estas imagens do final de semana passado. As pessoas na praia e os botes. Fronteiras deixando inúmeros imigrantes a poucos metros da areia. O helicóptero da Guarda Civil gravou tudo, prenderam alguns, outros não. Como é fácil entrar pela fronteira com o passaporte quase pronto, não é, Carlos? Por que eles arriscam tanto? Bom, eles arriscam pouco. Na verdade, passam o que querem. A Guarda Civil não tem recursos porque Marlaska os negou para discutir. Eu me lembro que poucos dias depois dos guardas civis falecidos naquela zona, na última vez, Marlaska estava no Senado se gabando do aumento de recursos que ele tinha conseguido para a Guarda Civil. Digo, como é que o senhor pode ter tão pouca vergonha se os corpos dos guardas civis ainda estão quentes por tê-los mandado numa balsa sem proteção? Imunda! Imunda! Isso custou a vida deles e o senhor ainda se gaba de quê? Tanto faz. O contrabando, o narcotráfico, a droga que entra por ali embaixo, que vem principalmente do Marrocos, é um sistema estabelecido. Você acha que pode demorar 20 anos para localizar esse túnel que ligava uma parte à outra por onde entrava a droga na Espanha? Quem acredita nisso? Só uma unidade especializada da Guarda Civil localiza isso. Mas olha, em uma semana eles localizam. Na Espanha não. Por quê? Porque não damos recursos. Nos orgulhamos da Guarda Civil, mas os mantemos em quartéis decrépitos. Lá na Galícia, na minha terra, tem muitos, e eu pude ver, cheios de umidade. Carros de 20 anos, alguns carros da Guarda Civil, até sem passar pela vistoria veicular. Claro, ninguém vai multar, mas de qualquer forma colocando em risco a integridade física dos agentes da Guarda Civil. Tanto faz. Estamos num país onde tudo tanto faz com esse governo. E ponto final. Falamos isso outro dia.
Os imorais nos superaram, pois aí estão, no governo. O que vamos fazer? Imagem que o Pablo me enviou da estação de Atocha. Um monte de gente esperando por informações e os pontos de informação, a maioria deles vazios. Não sabemos se porque foram tomar café da manhã ou porque não contratam funcionários. A imagem da Espanha também é isso, né? Oferecer serviço para pessoas que precisam de, ainda mais nessa época do ano, né? Uma passagem, uma troca de passagem, uma informação, qualquer uma. Isso não pode ser normal. E sobre os incêndios, Fernanda e Paulina comentam. Obrigada. O calor por si só provoca incêndios. Vamos ver se isso fica claro para a gente. Essa história de mudança climática, que o calor, porque claro, como faz tanto calor, tem incêndios, é uma mentira. Existe um produto chamado EcoFire, inventado por um espanhol que passou 15 anos fazendo testes, que é uma maravilha, e além disso, é ecológico. Você passa, ele foi feito justamente para incêndios florestais. Você passa o líquido no terreno e na vegetação, e aí isso não pega fogo. Vocês estão vendo o vídeo de César Salem, que é o aragonês que inventou esse produto? E bom, simplesmente não usam isso na Espanha porque dizem que a água é mais barata do que fazer isso, o que é uma negligência brutal. Contamos para vocês no início do programa, nos últimos 15 anos, o orçamento para a prevenção de incêndios. Diminuiu na Espanha em 60%, só há 7 aviões anfíbios operacionais, o resto está quebrado. Só há 10 helicópteros para toda a Espanha. A média que os países europeus gastam é 0,5% do gasto público em prevenção de incêndios. A Espanha está muito abaixo da média, sendo que somos o país que tem 40% dos incêndios de toda a União Europeia. Ou seja, isso é um desastre. E eu, Javier, quando ouço vocês falarem em mudança climática, todos os meus alarmes disparam. É a desculpa para o inútil, não é? É a desculpa para o inútil. Porque na Espanha faz calor, sim. Sempre fez calor, sim. Lembramos, né, se você pegar jornais antigos de 100 anos atrás, não vê esse monte de incêndios, não vê esses incêndios tão destrutivos. Por quê? Porque as coisas eram feitas de outra maneira. Porque nossos avós e bisavós não eram tolos. Porque os bosques eram limpos como? Através dos pastores, que levavam o gado para pastar. E isso fazia com que, na época de calor, não houvesse mato seco nem nada parecido. E outra questão, porque naquela época havia pessoas que não eram pagas, mas cuidavam das florestas porque pegavam a lenha, vendiam, viviam dignamente e assim acabava-se com o desemprego. Isso era muito típico nas áreas de bens comuns, mas começou a se deteriorar no século XIX, quando os bens comuns começaram a ser vendidos. Mas então, em todos os vilarejos se fazia uma coisa a cada 2 anos, ou a cada 3, dependia do vilarejo. Sorteava-se a pessoa com menos recursos do vilarejo, e ela era autorizada a cuidar da floresta. Ele fazia a lenha, vendia, enriquecia-se e limpava a floresta. Tudo isso não existe mais. E agora temos um monte de funcionários, um monte de técnicos, um monte de tudo, mas não temos nem pastores, nem pessoas que cuidem das florestas. Esse é o motivo. E depois, a incompetência absoluta. Porque esses incêndios, quando atingem a proporção que alcançaram, os incêndios que estamos vendo, uma comunidade autônoma ou uma província não tem meios suficientes. O Estado precisa estar presente, por isso a UME foi criada. O Exército também tem que estar lá, além da UME, que é uma unidade militar. Mas nada disso jamais é posto em marcha. Agora, é claro, acontece uma tragédia no Marrocos. Imediatamente a Espanha age como se o Marrocos fosse, não sei, aquilo a que mais devemos dar atenção. E não aos espanhóis, que é o principal. Elegemos um governo justamente para não sermos governados pelo Marrocos. O Pegasus da Espanha, você já sabe. O Pegasus da Espanha. Carlos. Sim, quero dizer 2 coisas sobre isso. Uma, a desculpa da mudança climática. Nada, uma grande mentira. O problema é o material combustível, os montes abandonados, de fato. O pastoreio foi punido, limita-se a possibilidade de que o gado limpe esses montes através da sua alimentação e o Estado não investe nada em limpar os montes. E as terras comunais que pertencem aos proprietários que vivem nos vilarejos, ninguém mexe porque você irrita metade do povoado, que são os proprietários. Então não se faz nada.
Olha, com isso, com 50 milhões de euros, todos os montes da Galícia seriam limpos. E se não houver material seco no monte, o incêndio não avança. E por que eu digo 50 milhões de euros? Porque, se não me engano, foi a quantia que a Espanha deu há 3 ou 4 anos para comprar preservativos em um país da África. Acho que me lembro, não é? E, em segundo lugar, nós três que estamos aqui sabemos para qual número devemos ligar em caso de emergência. Toda a Espanha sabe disso. Você liga para o 112 e informa sobre a catástrofe que conseguiu observar ou sobre o acidente. Rádio Nacional da Espanha, se tinha alguma utilidade além da política sectária que pratica, era colocar uma frequência única em toda a Espanha, porque tem 100% de cobertura no território. E que todo mundo saiba que, quando há uma catástrofe, você sintoniza na FM 180 ou 112, o que eles definirem, para padronizar. E aí a emissora em nível nacional informa. Muito mais inteligente do que o Salva-me, gente que... E tal. Nem todo mundo tem acesso a isso, e aí um meio público prestaria um grande serviço público, proposta que fazemos desde Castelão Confidencial, uma emissora com uma frequência igual em toda a Espanha, que no primeiro minuto, em qualquer localidade do nosso país, caso haja uma catástrofe, comece imediatamente a informar. Os moradores que devem evacuar, os que não devem evacuar, informação ao vivo e em tempo real, com um rádio pequeno que todo mundo sabe usar. Em cada casa teríamos informação em tempo real e evitaríamos mortes como a que aconteceu. Não catástrofes. Incêndios sempre existiram. Piromaníacos sempre existiram. Políticos nojentos que já queimaram florestas em campanha eleitoral para prejudicar um determinado governo local ou regional. Isso também já aconteceu. Aqui na Galícia isso aconteceu, não é verdade? E depois alguém foi detido com uma ligação clara aos partidos independentistas que acreditavam que no fogo estava a desestabilização que eles buscam permanentemente. Se não houver investimento na limpeza das florestas, se não for retirado o combustível seco, que é o que propaga os incêndios com um pouco de vento, se isso não for feito, não adianta de nada. Registre isso na hemeroteca, pois no próximo ano esse argumento valerá igual, já que nada será feito. Falei isso no ano passado e continuamos na mesma situação. Que importante isso da rádio de emergência. Como lugar, além disso, hoje em dia todo mundo tem um smartphone e isso é um rádio, nem precisa de um transistor. Olhem, só vou dar mais um dado que oferecemos no início do programa. O governo espanhol gasta agora com Sánchez o triplo em políticas de igualdade do que em prevenção de incêndios. Em políticas de igualdade, 525 milhões por ano. Em prevenção de incêndios, 115 milhões no último ano. E vai diminuindo 34 a menos do que em 2022, mas a culpa é das mudanças climáticas. O que eu vou contar para vocês? Tem gente que me diz que com tanto futebol nosso cérebro está secando. Ouçam a Ângeles e a Sílvia. Por que as pessoas não vão para as ruas e investem essa energia gritando até que o mundo inteiro nos ouça e preste atenção? É assim que vai a Espanha, senhores. Pão e circo. Isso é para celebrar a vitória da Espanha, para garantir o futuro dos nossos filhos. Não se mexe nenhuma alma. Pois é, teremos o que merecemos, imagino. Uma pena. Sílvia me envia esta imagem de Zaragoza, da Praça do Pilar de Zaragoza, que quando a Espanha ganhou o último jogo ficou lotada. Ela diz que é verdade, você chama o povo para uma manifestação e somos 50, mas para isso sempre há tempo. E Maria fala sobre a lei dos netos. Você precisa me contar, sei que levaram isso à justiça. Javier, vamos ouvir Maria. As pessoas que foram para outros países naquela época não foram embora só porque Franco estava aqui e tiveram que fugir por serem socialistas e de esquerda. Não. Esse tipo de gente foi a minoria. A maioria foi porque não havia trabalho. Igualzinho ao que acontece agora, como sempre aconteceu. É assim, Javier. Estão usando a lei dos netos para colocar todo mundo no mesmo saco, não é? Exato. Desde Adão e Eva, se alguém teve algum parente que alguma vez esteve na Espanha, já pode se beneficiar da lei dos netos e tataranetos. Mas é que, além disso, há uma manipulação histórica. Uma parte da imigração foi por motivos económicos, outra por motivos políticos e outros porque tinham pendências com a justiça.
porque cometeram assassinatos e latrocínios. Aplicando o Código Penal da República a eles, nada tinha a ver com Franco. Supostamente teriam que responder à justiça. Governasse quem governasse porque haviam violado o Código Penal. Mas isso é outra questão. Já se passaram 50 anos desde que Franco morreu. Em 50 anos, se não quiseram voltar, é porque não estavam interessados. Mas há um detalhe. Se você olhar a lei, diz que são aqueles que... Bom, a lei e a aplicação da instrução. Porque nós apresentamos uma queixa contra Sofia Puente por uma instrução que ela emitiu, que basicamente permite que a lei seja aplicada em todos os casos. Mas se você olhar a lei, ela diz que a lei serve para amparar os descendentes daqueles que fugiram por perseguição política, ideológica, de orientação, o quê? Ou de gênero. Que gênero existia de 18 de julho de 36 até 31 de dezembro de 1955, esse conceito não existia. Mas, além disso, se alguém fugiu da Espanha para viver sua sexualidade com normalidade, porque gostava de homens sendo homem ou de mulheres sendo mulher, por definição não teve filhos, por definição não teve netos. Então, é uma grande enganação, e digo isso com todo respeito, mas é para mostrar que isso é uma enganação. E o que eles estão tentando? O que eles tentam não é tanto criar cidadãos nem criar eleitores, é criar potenciais eleitores. Porque se lembrarmos daquela campanha de trânsito do não podemos dirigir por você, pois o governo pretende fazer o vamos votar por você. O importante não é que eles vão votar no momento, é ter ali um censo que possam usar para atribuir esses votos à área que lhes interessa por causa da lei. Distribuição de cadeiras. E isso é tão evidente, tão sim. Mas muito evidente. Mas ninguém contestou as últimas eleições gerais de 23 de julho de 23 e aqui apresentamos no sábado as provas de que supostamente houve uma fraude de 500 mil de votos. 500 mil que não pôde votar em uma opção, Javier. Mas eu vou ainda mais longe. Quando é editada a lei, ou melhor, a disposição adicional da Lei de Memória Democrática, que é o que se chama de Lei de Memória Democrática, o Partido Popular e o Vox foram ao Tribunal Constitucional, mas alegando que a lei era discriminatória porque só amparava os descendentes dos exilados, supostamente por causas políticas, e que deveria amparar todos os exilados também por causas econômicas. O PP e o Vox estavam cegos. Não percebem que a causa da perseguição é o de menos para o PSOE. O importante era criar eleitores para poder ocupar seu lugar e votar por eles. Então, o PP e o Vox, por que não apertam o cerco nessa questão? Pois contradizem o recurso apresentado ao Tribunal Constitucional, no qual afirmam que vale para todos, como faz Sofia Puente. Ela emite uma instrução que diz, não, presume-se que todo aquele que saiu de tal ano a tal ano, por um lado, é filho de exilado. É uma presunção, não se sabe por quê. E a segunda questão. Depois, ao aplicar essa instrução, ela não afeta só filhos e netos, mas também bisnetos e tataranetos. Está se regularizando e pedindo nacionalidade. Pessoas cujos pais, cujos ascendentes, foram para a América no século XIX, quando Franco ainda nem tinha nascido. Ou seja, isso não faz sentido. O que está acontecendo com vocês, Carlos? Por que não apertam o cerco? Não veem que estão roubando a democracia de vocês aos poucos? Se não veem, é porque não querem. Ontem, acho que foi ontem ou anteontem, manchete do jornal É o País. Víctor Ángel Torres, ministro do governo da Espanha. Manchete. Em 2027, 500 mil novos eleitores poderão votar nas eleições gerais. Foi o que declarou o ministro. Com isso, aqui já não há nenhuma teoria da conspiração. Não há nenhuma conspiração, não estamos inventando nada. O próprio ministro calculou e avaliou o número de eleitores que a implementação desta lei irá incorporar. Pronto, não tem mais o que procurar. Eles estão inflando o censo acreditando que todas as pessoas que vierem vão votar na esquerda, porque entendem que, como são netos supostamente de republicanos perseguidos pelo franquismo, então todos são de esquerda. Talvez ele tenha uma surpresa, mas talvez não. De qualquer forma, eles estão mexendo no censo com más intenções, manipulando o censo com más intenções. Isso é um ataque grave à democracia, mas que diferença faz se ela já foi sequestrada? A democracia espanhola está, eu ia dizer 8, mas com certeza há 4 anos sequestrada, roubada de seus verdadeiros proprietários, que somos todos nós espanhóis. E aqui não acontece nada. Nem sequer há coragem para apresentar uma moção de censura pedagógica de uma vez.
que coloque Sanches diante do espelho e diga: o senhor é um sem-vergonha. E, além disso, como é obrigatório apresentar um projeto de governo, o candidato nessa moção de censura tem tudo muito fácil. São 3 linhas, nem Rajoy erraria. Meu discurso de posse é: proponho esta moção de censura para convocar imediatamente eleições gerais. Nada mais e muito obrigado. Acabou. Se é isso que se espera. Desde o ato ir, sempre dizemos que a lei dos netos é um golpe de Estado diferido e é engenharia censitária. Não é engenharia social, porque Vox e o PP acreditaram que era por causa do tema de que pudessem exercer o voto. Não, o importante não é que exerçam o voto. O importante é ter uma base de eleitores que podem manipular e fingir que votam. O surpreendente é o seguinte: Leire não foi responsável pelo Correios, não teve algo a ver com o voto por correspondência. E o que acontece? Ao computar os votos das últimas 4 eleições em comunidades autônomas, o PSOE não vence nenhuma, exceto no voto por correio do exterior. E por que não sabemos disso no voto por correio interno? Porque como o voto por correspondência interno é colocado na urna, não sabemos a capacidade de influência que ele tem em relação ao restante. Mas o exterior é surpreendente e é porque votam mais. Bom, é que foi permitido o voto com DNI digital do exterior, o que não dá certeza de quem realmente está votando. Essas irregularidades permitiram, e principalmente, a forma como estão aplicando as disposições que desenvolvem a lei. Estão permitindo escolher a junta eleitoral, a junta onde a circunscrição eleitoral, para onde vai o seu voto. Porque deixam que você escolha livremente em qual município. Não é assim. Se seu avô era de Calahorra, você terá que votar em Calahorra. Mas isso de você escolher o município que quiser, que curioso. Vamos ver que, no final, os municípios que vão ser majoritariamente selecionados vão ser aqueles onde sempre se disputa a última vaga por um punhado de votos, por 500, por 1000 votos, e esse é o objetivo. Na Itália, por exemplo, o voto Sera, o voto do exterior, é considerado como uma circunscrição única. E acabou a malandragem de colocar o voto em Girona, em Soria ou onde for mais conveniente para eleger um deputado. Em resumo, é muito grave estarmos aqui, advogados, comentaristas, analistas e jornalistas, explicando como isso está sendo cometido. Um pequeno golpe de Estado, uma fraude eleitoral em diferido. E que os partidos, os que vão perder por causa disso, não sejam os que levantem a voz. Isso me deixa desconfiado, só teria uma explicação. É verdade que o Vox começou a fazer isso tarde, mas começou a fazer. Mas é que o PP só levantou a voz há 2 dias, e ainda por cima de forma tímida, quase pedindo desculpas. Porque a palavra fraude eleitoral eles nem podem mencionar. Para eles é como um veneno. Feijó não disse isso em nenhum momento. Só Ayuso se atreve, né? É horrível. Isso é o mais triste. Eles têm complexos diante das evidências, pois o mesmo se repete. Vox, nas primeiras eleições em que se apresenta, o primeiro político com cargo oficial que tem é o juiz Serrano, nas eleições andaluzas. Com Serrano, algumas mesas foram impugnadas e ficou comprovado erro na contagem. Desde então, o Vox não contestou a apuração em nenhum outro lugar. Quando nessas primeiras eleições ficou comprovado que, de fato, a apuração não era feita da maneira determinada. A lei é clara, a lei existe para ser cumprida. A lei diz que o juiz abrirá os envelopes, lerá e terá que comprovar. Eles nunca fazem isso. Isso não é feito. Isso não é feito. E por que o Vox também não faz isso? Se num primeiro momento, como eu disse, fazia. Por que parou de fazer? Nós não entendemos. Nós não entendemos. Às vezes parece que, uma vez que alguém é eleito representante democrático e começa a receber subsídios oficiais por cadeiras, por cargos públicos, parece que esquece do que havia antes e diz: bom, eu, para garantir o meu cargo. Eu não digo que isso aconteça, mas tem toda a aparência, porque senão não se explica esse silêncio gritante. Dom Javier Maria Pérez Roldán, obrigado pelo seu tempo por estar aqui. Confio ao senhor para as próximas jornadas e prepare-se, porque é preciso prender alguns para evitar que fujam da Espanha. Ajude-nos. Há muitos. Um abraço, obrigado, adeus. Secretário de Apto Ir e advogado em todas as causas. Bom, Carlos, dá até para sair de férias no verão tranquilo, né? Com a Espanha que já está se desenhando em meados de julho. Pois é.
E o que ainda está por vir, Alberto, o que ainda está por vir. Vamos ter que sofrer muito, não sei até quando, até o ano 27, quando vão abrir as urnas. Mas pedir, por favor, ao Partido Popular que não façam mais declarações, que é melhor que fiquem em silêncio, que as coisas nas ruas estão como estão, que o vento sopra a favor, mas que não façam mais declarações. Infelizes não pensadas, não refletidas. E para me despedir já, Alberto, desejar ao Pedro Sanches e à Begônia que o tratamento de estética dental que estão fazendo corra bem para eles. Acima de tudo, escolheram bem a Clínica Quirón para isso. Acho que foram indicados pelo namorado da Isabela Ayuso, mas estão no Quirón. Eles criticam medicina e ensino privados, mas usam o Quirón e colocam a filha em escola particular na Inglaterra. Eles não gostam da saúde privada, mas Carmen Calvo, quando teve um susto com o vírus, foi para a Clínica Ruber. Eles não gostam de nada, rejeitam a prostituição, mas amam isso. É feminista porque é socialista. Eles não gostam de nada, pois, como disse Zapatero, socialistas têm pouco e compartilham muito. Bom, se você não ouviu o que eu entendo que não pôde, ouça a primeira entrevista que fizemos hoje, bem antes de vocês começarem, porque fala a prostituta que esteve com um alto cargo do governo, sendo uma mulher sem documentos, e além disso, ele a maltratou. Ela nos contou tudo. Tenho certeza de que, se você ouvir, saberá dizer imediatamente o nome de quem estamos falando. Você vai ver? Você escreve para mim, tudo bem? Assim que ouvir, me conta, é muito fácil. Um abraço, amigo. Obrigado. Tchau. Carlos Marcos, analista político e um dos nossos melhores debatedores. Vamos para a redação, últimas mensagens. Susana Gás, conte para a gente. Seguimos, Alberto, na redação de Castilha e no Confidencial, resumindo comentários e opiniões dos nossos seguidores do Confidencial. Inês diz que a manipulação meteorológica que sofremos em muitas partes do país também é um problema que preocupa cada vez mais pessoas. Queremos saber, queremos estar informadas caso algo possa nos acontecer. Jack Lemmon é um apelido muito curioso. Cada dia que passa é um dia a menos para que prendam o Duane. Temos que ter confiança. Anabela afirma que querem destruir o campo e o setor primário porque querem nos matar de fome e não há outro motivo. Defende que é preciso pôr fim a Pedro Sanches e ao governo imediatamente. Francesca também afirma que devemos defender nossos agricultores e pecuaristas essenciais para a nossa alimentação. PS diz que é preciso denunciar já a malversação das férias, dos voos, da universidade e de outros desperdícios desse casal Pedro Sanches e Begônia Gomes. Margarita relata uma história que viveu. Ela diz que esteve nas eleições de 2017. Ela era, nesse caso, delegada de uma escola de Valência. Uma coisa me chamava muito a atenção. Eram quase 8 da noite e a pessoa da junta eleitoral só perguntava pelos sacos de correspondência. Já chegaram? Onde estão? Ela insistia várias vezes. E em seguida ela saía da escola e ligava para alguém escondida. Pode ser que seja o começo do que Alberto Castillon sempre conta em seus podcasts. Odalan diz que a Venezuela é uma pinhata da qual se beneficiam políticos e venezuelanos e estrangeiros sem que o bem-estar chegue ao povo. O povo nunca está satisfeito porque eles não deixam. Como dói ver meu lindo país sofrer desse jeito. Também, por outro lado, Carlos Ortiz do Canadá nos lembra de uma história. Ele diz: vocês se lembram de quando a Espanha era um país horrível, em que só um membro da família trabalhava? Antigamente dava para comprar uma casa na cidade, outra na praia, ter carro e uma família grande. Vocês lembram? Tempo perigoso, mas deixávamos a porta aberta. Que época, não? Ficamos por aqui e aguardamos o que Albert dirá. É importante que vocês saibam que podem nos seguir em todos os nossos canais, assim como naquele jornal digital que é o castilonconfidencial.com, para ficarem bem informados. Obrigado, Susana. Tem mais histórias, mais mensagens em 1 minuto. 9159304041. De toda a confiança. Querido Ravi, obrigado pelas suas palavras. Bom dia, confidenciais. Acho que o termo indispensáveis cairia como uma luva para vocês. Obrigado a todos por tudo, por tanta coisa. Você é incrível, amigo. Bom, são muitos os que nos dizem coisas que animam e, além disso, é bom que a gente diga essas coisas, mesmo que seja em petit comité, na família dos confidenciais.
José Ignácio está muito atento ao que contamos e corrige algo que acho que fui eu quem disse sobre o filme Vigilante Cidadão, lembram? Vocês estão se equivocando ao comparar esse filme Vigilante Cidadão com o do Clint Eastwood. No filme do Clint Eastwood ele era um policial, vamos dizer, violento, que levava seu trabalho a sério. E esse filme, o Vigilante Cidadão, se parece com o do Charles Bronson. São iguais aos do Charles Bronson. A diferença é que antes o problema eram gangues e agora são pessoas da África. Sim, senhor. Os filmes de Charles Bronson são muito mais perfeitos para o Vigilante Cidadão porque era um civil, não um policial, que fazia justiça com as próprias mãos. Obrigado por estar tão atento. Bem, políticos na cadeia, um monte deles. Atenção, porque isso me foi enviado por muitos de vocês. Atrás das grades estão Zapatero, Sanches, Begônia, todos eles. Vejam. José Luiz, onde você está, seu desgraçado? Não me deixe só. Estou aqui. Estou aqui, mas não é você. Ele pergunta pelo amigo Ábalos. Pedro, está aí? Ou me deixou sozinha de novo? Não, não. Você está aí, Begônia. Não tenho culpa. Se eu fui pra festa e me diverti pra caramba, a culpa é do juiz Peinal. Quem diabos pegou no meu peito? Está claro que eu não fui. Eu até gostaria. Caramba! Eu conheço esse peito. Era Santa Eulala e esse aqui é Gavier? Puta merda. Já não cabe mais ninguém. Para, deixa aí. Não cabem nessa cadeia lotada e overbooking. Bom, essa é melhor. Sanches na trincheira, sim, com Donald Trump e Marlaska, entre outros. Pedrito, avança ou te imponho umas tarifas que você vai se cagar. Estou com medo. E se surgir algum fascista pra me xingar, fica tranquilo, chefe, eu te cubro. Claro que não. Sempre tem algum valenciano por aqui, estão em todo lugar. Eles são brabos, um já me bateu com um pau. Calma! Deixa aí. No final, o mais corajoso, Trump. Estamos ganhando de lavada. Esse meme, Francisco, mostra um frango dizendo para o outro: eu te disse para passar protetor solar. E aí você vê o frango assim, com o calor que está fazendo, não me surpreende. E outro meme, joalheria, sogra do Zapatero. Quem me mandou foi o José Antônio, ele diz: agora entendi essa história das joias, claro. E Freud Lannister, quem me mandou foi Angelines. Imaginem, em Moncloa, Sanches com a Bolanhos, que é como a garota do Sérgio, ele assistindo futebol, a Copa do Mundo. Mortadelo, porra, vem logo, meu presunto acabou. Já estou indo. Aqui está a santidade. O senhorzinho Saunas está feliz com o gol deste país? Eu não sabia que você era torcedor da seleção. Torço pela seleção sanchista. Bolanhos, se falam dela, comentam menos sobre nossos roubos. Poxa, não brinca comigo. Oi, Mohamed, tudo bem? Aconteceu algo? Sinto muito pelo Marrocos. Franceses não são confiáveis. Júlia Piedro, estou muito bravo. E decidi que só posso ficar feliz se eu ficar com a final da Copa do Mundo. Então, se você não quiser que seu WhatsApp seja enviado para Vito Quilias, já sabe o que fazer. Claro. Claro, Mohamed. Mande meus respeitos às suas senhoras e aos seus senhores. Bolanhos, imbecil. Avise a FIFA que estamos cedendo generosamente a final da Copa do Mundo que organizamos ao Marrocos. Às suas ordens. Bolanhos, o que está fazendo? Está levando o presunto, seu 4 olhos? É verdade. Desculpa, senhorzinho marroquino. Estou indo embora. Impressionante eu ter que cuidar de tudo. Gostei daquela do Mohamed C. se despedindo do Sanches, dizendo: cumprimente suas senhoras e senhores. Aí está. Bom, mais um. Inácio, atenção, a foto que você me mandou diz, dá para ver um bueiro de verdade. Na foto, um bueiro escrito Correios diz, essas são as cloacas do Estado, não tenha dúvida, amigo. Bom, e muito obrigado pela sua doação a Diego Torres e a Antônio Pedro Gonzalo FF. Todo primeiro dia do mês recebemos algumas doações que nos deixam muito felizes, porque nos ajudam a lubrificar a máquina para que possamos continuar aqui amanhã. Obrigado por estarem aí e até amanhã, confidenciais. Você sabe disso e eu também sei. Somos confidenciais, você é confidencial.
Eu sou confidencial. Todos confidenciais. Todos confidenciais. Mas só para mentes abertas. E pra gente desperta, desperta. Da trincheira as balas assobiam e não tem jeito de sair lá fora. Aqui a liberdade tem asas de cera. A alberca é Albert Castellon. Susana Gar. Sua garota é o meu eu. E tudo mais. Muito obrigado. Skits gadalido badalido com o sol e um bolo até amanhã. Obrigado. Hasta mañana a las 8. Castillón Confidencial de Albert Castellón